Primeiro que toda a amizade colorida, né, entre o presidente da França, Macron, e o presidente Lula, inclusive com cenas pitorescas, né, do Macron entregando medalhinha para Janja. Então, nada disso adiantou para que a gente permanecesse com o escoamento da produção de carne brasileira garantido ali na França. Nada disso. Inclusive, o próprio presidente da França disse que não vai se comprometer no acordo com o Mercosul a comprar produtos agropecuários produzidos aqui no Brasil. Então, assim, nem isso, esse relacionamento adiantou. Né? O Macron veio aqui, tirou foto com Lula num ensaio muito bonito, né, fotográfico. Lula disse que a Amazônia é do mundo, numa das situações mais absurdas que a gente poderia ver, um presidente da República do Brasil afirmando que a Amazônia é do mundo. Tá? Isso, gente, tá na lei contra a soberania nacional, tá? A gente não pode abrir brecha, nenhum líder aqui dentro do Brasil pode abrir brecha para a gente perder território, para a gente perder soberania. Então, essas declarações são perigosas. São perigosas, porque a Amazônia situada no território brasileiro é brasileira, não é do mundo. Não é do mundo. Se a nossa floresta amazônica ela cumpre com um papel no ecossistema do planeta Terra, nós vamos cuidar para que ela seja produtiva para nós, para que ela mantenha essa função, mas ela não deixa em momento nenhum de ser propriedade da República Brasileira, tá? Então, esse relacionamento todo com o presidente da França não adiantou nada. E aí agora a gente viu, né, essa afirmação da rede Carrefour, que não é apenas o Carrefour, tem outros nomes associados a essa rede, dizendo que não, aí eles colocam uma desculpa, né? Nós não vamos comprar carne do Brasil, porque, dentre outras, o gado brasileiro, boa parte dele é criado em terra indígena, onde você não pode produzir carne, mas aí onde é produzida essa carne ilegal, eles vendem essa carne para um frigorífico oficial, esse frigorífico oficial lava essa carne, né, transforma essa carne em carne legal e acaba vendendo. Então, existem várias alegações contra a carne brasileira e essa é uma delas. Assim como também alega-se que o gado brasileiro toma determinado medicamento que é proibido na França. Enfim, a questão é, sempre na tentativa de proteger o seu produtor local, né, aquele chefe ali do poder executivo, no caso francês, vai dar desculpas, uma série de desculpas para atender ao reclame do seu produtor local, que é o de não ter que competir com a carne brasileira, que é de altíssima qualidade, né? E a gente tem tanta qualidade que consegue exportar com preço competitivo e acaba pegando muitos mercados. Mas eu também preciso lembrar aqui que o mercado francês não é um dos mais fortes para o Brasil. O principal é o chinês, o segundo principal é americano, mas mesmo que o impacto, pelo menos nesse curto prazo, não seja tão grande assim, a gente não pode deixar com que o nosso produto seja atacado no cenário internacional. E aí, nesse caso, eu quero elogiar. Eu quero elogiar o ministro da Agricultura porque ele foi bastante enfático na defesa dele do produto nacional. Inclusive, ele disse que se a nossa carne não é boa o bastante para ser comprada pelo francês, pelo Carrefour lá da França, então que ela também não deve ser vendida aqui pelo Carrefour francês, pelo Carrefour que é estabelecido aqui no Brasil. Então ele entrou para fazer uma defesa. Foi boa essa defesa e a gente não sabe quais são as próximas repercussões a partir daí, porque a gente sabe também que esse boicote, quanto mais ele durar, esse boicote de venda à rede do Carrefour, quanto mais ele durar, mais vai prejudicar o produtor brasileiro, né? Eu quero lembrar aqui que, diferente deste momento em que o ministro da Agricultura defendeu a produção nacional, quando nós tivemos a tragédia do Rio Grande do Sul, alardeou-se que teríamos uma queda no abastecimento de arroz, independente se o arroz já tinha sido colhido ou não, como era o caso, mas o mesmo ministro que hoje está defendendo a nossa produção foi o ministro que defendeu aquela compra absurda do arroz importado. Uma compra bilionária,
né? Que o governo Lula tentou lançar essa licitação e, felizmente, graças ao trabalho de alguns deputados, um deles, o deputado federal Marcel Van Hatten, e o trabalho da imprensa de denunciar esse caso, de denunciar o quão estranho estava aquela licitação, o governo acabou decidindo recuar, disse que avançaria depois, corrigindo os problemas do edital, mas acabou não avançando, porque a repercussão negativa foi muito ruim, eles decidiram suspender essa tentativa de compra de arroz importado. Eu não sei se vocês se lembram. É mais um exemplo de que a opinião pública reverbera, sim, nas decisões políticas. A opinião pública, livre, nas redes sociais, modifica comportamento na política interna. Isso é maravilhoso, o povo está vigilante. Desistiram de comprar um arroz agora e a gente está vendo a nossa carne ser atacada. Agora, trazendo um fato que aconteceu na semana passada, a Câmara dos Deputados aprovou a regulamentação do mercado de carbono. O que essa lei aprovada na Câmara diz? Ela estabelece certos limites de emissão de gás carbônico por área de produção e estabelece também a possibilidade de uma empresa negociar os seus créditos de carbono com uma outra empresa que esteja em déficit. Vamos lá. Se uma determinada empresa só pode emitir 10 toneladas, por exemplo, mas ela emitiu 6, ela gera um crédito de 4 toneladas. Esse crédito de 4 toneladas, ela pode vender para uma empresa ou para empresas que precisam desse crédito de 4 toneladas. Na teoria, soa bonito. Nossa, eu estou gerando um mercado novo, eu estou estimulando uma produção responsável do ponto de vista ambiental, mas na prática, gente, é mais uma barreira à produção no Brasil. É mais um elemento que traz burocracia para a gente produzir comida. E quanto mais burocracia em cima de produção de comida, mais cara será a nossa comida. A comida já saindo cara desde a produção. Aí você imagina a cadeia de imposto que ela sofre. Aí você imagina o custo logístico de distribuir essa comida. Vai ficar cada vez mais caro comer no Brasil. Então a agenda ESG, a agenda verde, contra a qual o povo americano se colocou contra agora ao eleger o presidente Trump, é algo que hoje ainda vige de uma forma quase que unânime aqui no Brasil. As pessoas acham simplesmente bonito, vamos colocar mais regra. Tá, vamos entender as consequências de mais essas regras para a produção brasileira. Porque a ameaça à produção agrícola brasileira não vem só de fora, não, vem aqui de dentro também. Porque, de uma forma absurda, nós temos parlamentares, inclusive esse próprio governo, não se cansa de repetir. O agro é perigoso. O agro é fascista. E isso tudo, junto a uma imprensa que sai repetindo esse tipo de mensagem, faz com que a população não entenda os desafios que o agro brasileiro enfrente para poder continuar sendo produtivo. Porque é como se fosse um crime no Brasil hoje você ser ruralista. Você é enquadrado automaticamente na categoria de fascista, malgrado você esteja alimentando as pessoas e gerando riqueza para o Brasil ao manter a balança de exportação ainda elevada no sentido de venda de produtos, embora ela não seja superavitária mais. A gente não está numa balança comercial superavitária ainda, a gente perdeu o superávit no ano passado. Ou seja, a gente passou a importar mais do que exportar mais no ano passado. Então, toda essa situação que a gente está vendo, essa questão da carne, a posição do Macron, a posição do Carrefour, a reação do ministro Flávio, a gente tem que entender isso como uma história que vai chamar atenção e podem observar, ela vai ficar durante muito tempo na grande imprensa, porque é conveniente que o governo apareça como, nesse momento, salvador da pátria e protetor da produção nacional. Mas internamente aqui, nós temos cada vez mais barreiras à produção e eu quero aqui deixar registrado que foi aprovada essa lei do crédito de carbono na semana passada na Câmara dos Deputados.
que é mais uma burocracia, que é mais uma barreira para a produção nacional. Então, assim, gente, é difícil. Fica difícil produzir no Brasil, quando você tem quase que a cultura toda financiada pelo governo contra você. Agora vamos ver como é que vai ser a atitude do governo Lula em relação a esse problema agora com o amiguinho francês Emmanuel Macron.